Hoje, a última janela de transferências do verão se fecha no futebol brasileiro. O Internacional está realizando suas últimas movimentações nesta brecha de janela de transferências da CBF, mas já projeta novas movimentações para a janela de inverno, do meio da temporada, e mais reforços serão aguardados no estádio Beira-Rio. Depois da vinheta, eu te trago mais detalhes. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre as últimas movimentações realizadas pelo Departamento de Futebol Colorado. Julho já tá batendo na porta e mais reforços são aguardados no estádio Beira-Rio. Eu te trago os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Claro que sempre esse vídeo e todos os outros têm o apoio e oferecimento de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, o Internacional já teve duas janelas. A janela em que vieram 10 reforços, contratações de peso, Borré, Alário, Bruno Gomes, Alexandro Bernabei no finzinho, Thiago Maia, muitos movimentos de mercado, Robert Renan ainda, enfim. O Internacional realizou ótimas contratações na janela de verão. Veio a brecha da janela de abril. O Inter teve um problema com um dos seus 10 reforços, que foi o goleiro Ivan, que foi para o departamento médico. O Rocher demorou para entrar e engrenar na temporada por um problema na costela e terá convocações para a seleção uruguaia. Por conta disso, o Inter trouxe mais um goleiro, com um contrato tampão até o final do ano, que é o Fabrício, de 38 anos, do Nova Iguaçu. Então o Inter trouxe 10 reforços no verão e trouxe um reforço nessa janela de abril, de 1º a 19 de abril, que se encerra hoje, o goleiro Fabrício, de 38 anos, que veio do Nova Iguaçu. O Internacional não deve trazer mais reforços, tá? Ou seja, a janela fecha hoje, 7 horas da noite. O Inter não vai mais anunciar reforços até às 7 horas da noite. Existia uma possibilidade de, aparecendo uma oportunidade boa de mercado, o Inter fazer esse movimento. Mas isso não aconteceu, então vai ficar no Fabrício, 11º reforço para a temporada até aqui. Movimentos mais fortes agora em abril aconteceram para saídas, assim como na janela do início do ano, que chegaram 10 reforços e muitos jogadores deixaram o Inter. Agora em abril, 2 jogadores deixaram o Inter. O Depena, que rescindiu e foi para o Bahia, e agora o Gabriel, está muito próximo de deixar o Internacional e ir para o Atlético Paranaense. O Corinthians também demonstrou interesse no Gabriel, estaria repatriando o jogador, afinal ele veio para o Internacional justamente depois de muitas temporadas como líder e até ídolo por parte da torcida do Corinthians lá em São Paulo. Então agora tem Atlético e Corinthians na mesa. O que eu tenho de informação é que o Atlético procurou o jogador e o Inter, e tem negociações com o Inter e o jogador, e o Corinthians até o momento só teria procurado o jogador. O Inter não recebeu o contato do Corinthians até aqui. A tendência é que ele feche com o Atlético Paranaense, diferente do Depena, sem rescindir. Ele vai por empréstimo para o Atlético Paranaense, porque tem contrato com o Inter até dezembro de 25, não gostaria de perder esse contrato com o Internacional, o Gabriel Rufi. E aí vem o grande detalhe. O Inter vai ficar nisso. O Fabrício, as saídas de Depena e Gabriel, que deve ser oficializado ainda hoje, esse acerto aí, quem sabe, com o Atlético Paranaense. O Internacional projeta julho. O Internacional fará movimentos em julho. Ah, Lucas, mas o Inter tá falando à torto e direito que o grupo tá fechado, que o grupo é suficiente e é bom. Verdade, o Inter tem esse entendimento. O Inter não tem o entendimento de que está faltando jogadores, estão faltando peças, estão faltando reforços. Não é esse o entendimento, mas de que, no meio do ano, outros movimentos podem ser feitos de oportunidades de mercado, e o Inter não tem como garantir que ninguém vai sair na janela do meio do ano. Por exemplo, 2 casos que têm possibilidade. O Maurício, que desperta interesse de grandes brasileiros, mas o Inter quer vender para a Europa. O jogador quer ir para a Europa, e talvez isso não seja em dezembro, e sim agora na janela de inverno, na janela de julho. E o Robert Renan, que a gente sabe que se receber uma proposta do Zenit e o valor for bom, vai vender, e o Inter não tem o que fazer porque tem uma obrigação de liberar o jogador em contrato. Tem uma cláusula que o Inter é obrigado a liberar o Robert Renan se vier uma proposta e o Zenit quiser vender o atleta.
Assim como pode vir uma proposta para o Zenit achar a proposta baixa e não vender. É do jogo, tá? E o Inter ainda ganharia uma taxa de vitrine de pelo menos 4 milhões de euros. Então, assim, o Inter se prepara para julho, vendo que vai possivelmente trazer um zagueiro, e não um zagueiro para ser opção no elenco, seria um zagueiro afirmado para vir com qualidade e bagagem para até, quem sabe, ser titular, pelo menos brigar por posição, mas não só para vir e ser uma opção dentro do elenco. E isso é um movimento que o Inter até pensou agora para abril, mas não tinha tempo, e a questão de tu só poder contratar entre 1º e 19 de abril, só 19 dias de janela, só jogadores que tenham atuado nos estaduais, limitou muito a direção para fazer esse tipo de movimento. Então, um zagueiro no meio do ano, tem aí o Yerry Mina e o Adrielson muito falados nos bastidores, que o Inter fez contatos recentes. O Yerry Mina seria oferecido pelo empresário, que é o mesmo do Borré, enfim. E o Adrielson, o Inter consultou a situação porque ele não está jogando lá no Lyon, na França, o zagueiro de 26 anos, ex-Botafogo. O que ainda existe? Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, que tem conversas com o Inter para, quem sabe, assinar um pré-contrato no meio do ano e vir para Porto Alegre. Ele assinando um pré-contrato não é garantia que ele vem no meio do ano. Pode ser que ele assine um pré-contrato e venha só em dezembro para jogar no Inter a partir de janeiro, jogar a partir da próxima temporada. Mas seria, quem sabe, um reforço para ser finalizado no mês de julho, mas não se sabe quando ele viria. Wellington, um zagueiro. Oscar, é muito difícil que volte para o Brasil, apesar do Inter conversar com Juliano Bertolucci, que é o seu empresário, e com o jogador, mas é difícil que ele volte para o Brasil agora, ele vai priorizar uma ida para a Europa. Então, pode ser que venha um outro jogador de característica semelhante, porque o Inter tem Alan Patrick lesionado, tem o Johan lesionado, que até agora não disse a que veio, e ele veio de graça também, o Kudê gosta dele, conhecia, ele veio num contexto bem específico, né, o Johan. E deve ser por isso. Só se aparecer uma outra oportunidade de mercado muito positiva e o Inter perder alguém para virem muitos reforços. A janela do meio do ano, vocês podem se preparar, que não vai ser uma janela que nem a do início desse ano, tá? Vai ser uma janela de contratações pontuais. Quem sabe o Wellington, se contratar, na pior das hipóteses, vem ano que vem, se não poderia tentar uma liberação antecipada com o São Paulo, com ele assinando um pré-contrato, mas seria difícil. Enfim, Wellington, um zagueiro, quem sabe um meia, oportunidades de mercado. É para isso que o Inter trabalha na janela de julho. Não vai ser um pacotão como foi agora no início do ano, tá certo? 7 horas da noite fecha aqui a janela do mercado nacional para atletas que disputaram os estaduais, e o Gabriel deve ser o último movimento do Inter, deve ser oficializado nas próximas horas como reforço do Furacão, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto à noite para falar mais do Inter por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.